Olá, bem-vindo à Igreja Batista Getsemane. Esse é o culto Get Move e eu sou o Jota. Em alguns minutos vai começar o louvor e o pastor Tiago terá uma mensagem de Deus para você. Estamos muito felizes por ter você com a gente este sábado. Estaremos reunidos por cerca de 1 hora, mas antes disso, gostaríamos de mostrar algo que Deus tem colocado em nossos corações. Acreditamos que a igreja local seja a esperança para o mundo e sabemos que só há uma solução: Jesus. Somos chamados a sair de nós mesmos e fazer a diferença no mundo. Às vezes a gente vai longe para ajudar, mas existem pessoas desesperadas pelo amor de Jesus, aqui mesmo ao nosso redor. Deus colocou dons e talentos em cada um de nós. E quando você descobre esses dons, fica mais fácil de você colocá-los em prática e assim podemos ajudar a nossa igreja local, a comunidade e até o mundo. Todos os dias, pessoas como você podem ter a oportunidade de servir, seja recepcionando as pessoas, seja nas salinhas infantis, nas celas, em vários outros setores bem aqui na Getsemane. Procure alguém de nossa equipe que te ajudará a encontrar um grupo onde você terá a oportunidade de servir, crescer e levar adiante o propósito de Deus. Alguns têm o coração para ajudar também fora da igreja. Para isso tem uma galera que visita orfanatos, asilos, hospitais, faz evangelismo de rua e muito mais. Falando nisso, o evangelismo já começou. Saímos aqui da JET todas as quintas às 19h45 e vamos a lugares carentes de amor de Deus. Não importa onde é o seu chamado, nossa meta é ajudar você a colocar seu coração na obra de Deus e conectá-lo de forma a conseguir realizar o propósito dele na sua vida e daqueles ao seu redor. E é por isso que temos o próximo passo, um projeto que ajuda você a se conhecer, crescer, descobrir e pregar o Evangelho. Temos uma reunião mensal em que você poderá aprender mais sobre esse projeto e se conectar em algum grupo que te ajudará a crescer. Temos grupos diversos, como futebol, jiu-jitsu, corrida, artesanato, grupo de mulheres e muito mais. Para participar do próximo passo, procure alguém de nossa equipe no final do culto. Passe seus dados e entraremos em contato com você. É um privilégio ter você aqui hoje. Acreditamos que a igreja não é apenas um lugar para ir, mas um lugar para criar laços e crescer na palavra de Deus. Então não importa quem você seja ou por onde você andou, Deus ama você e tem planos maravilhosos para a sua vida. Seja muito bem-vindo. Diga se podemos fazer algo por você. Fique também conectado às nossas mídias sociais para não perder o que vem por aí. E por falar nisso, olha o que está por vir. Está chegando a Semana Teológica dos dias 21 a 26 de agosto. Estaremos reunidos aqui mesmo na sede para uma semana de intenso aprendizado e crescimento na Palavra de Deus. Pastores como Jorge Linhares, Augusto Nicodemos, Tassos Licurgo, Pastor Biga e muitos outros trazendo estudos, tirando dúvidas e ajudando a você a crescer na Palavra de Deus. Para jovens casais com até 7 anos de casamento, teremos um retiro de casais na nossa sede campestre, dos dias 25 a 27 de agosto. Não perca a oportunidade de melhorar a sua vida a dois. Teremos ainda o Congresso Segredos do Coração, dos dias 3 a 10 de setembro, um congresso que já está em sua 14ª edição e trará preletores como Jorge Linhares, Silas Malafaia, Josimar Fonseca, Cláudio Duarte, Josué Brandão, Davi Lago, Luciano Subirá, Roger Medeiros, Luiz Hermínio, Salomão Oliveira, David Killan e Nani Azevedo. Coloque em sua agenda e se organize, participe e envolva-se. Aleluia, seja bem-vindo à Igreja Batista do Getsemane. E esse é o culto Get Moving. Celebre ao Rei.
aplauda o que vive. Vamos celebrá-lo, vamos exaltá-lo. Instrumentos celebrem ao Senhor, exaltado para sempre. Bem-vindo és, bem-vindo és, bem-vindo és ao Senhor. Vive para sempre o Senhor, reina sobre todos o Senhor. Água em vinho tornou
o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Deus, tu és grande, és invencível, que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. És bem-vindo aqui, Deus, bem-vindo aqui, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oh, Deus. Sim, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso sim. Para mim, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para te rendemos a ti honra e louvor para sempre. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh Jesus, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, e por amor como um de nós se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para te dizer que tu és amado por nós, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ele vive totalmente amável, totalmente digno, somos apaixonados por ti. Maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
suas mãos aos céus. Chame por Jesus, Jesus, Jesus. Chame pelo nome do Senhor, que Ele vem. Oh, Ele vem. Sim, Senhor. Chame pelo nome do Senhor, que Ele pelo nome do Senhor, que Ele vem. Rasga o céu e desce, rasga o céu e desce. Chame pelo nome do Senhor, que Ele vem. Oh, chame, chame, chame pelo nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Que privilégio podermos adorar ao Senhor, não é verdade? Amém? Amém. Fazendo parte dessa adoração, nós vamos para os dízimos e as ofertas. Mas antes eu queria deixar aqui o e-mail do JetMoving, jetmoving@getsemane.com.br, jetmoving@getsemane.com.br. Mulheres, eu gostaria de receber um e-mail com seu nome, com seu telefone. Quero cuidar de vocês. Então me mandem um e-mail, por favor. jetmoving@getsemane.com.br. E continuando a adoração ao Senhor, os dízimos e as ofertas. Quando Ele nos pede para darmos o melhor que nós temos, não se trata de quantidade, mas se trata do amor que a gente coloca naquilo. Se trata da intenção que nós colocamos nessa oferta. Porque essa oferta, essa contribuição que você dá para a igreja, é que nos possibilita ajudar a viúva, levar um lanche no evangelismo de rua, levar equipes para lugar que os nossos pés talvez não possam tocar. Nos ajuda na obra do estacionamento, para o nosso conforto, para que possamos vir com conforto adorar ao Senhor. Então venham com alegria, com louvor, com todo o coração. Em nome de Jesus, eu abençoo a casa de vocês, as finanças, e que sejam prósperos em tudo o que fizerem. Amém? Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Filho de Deus eu sou, você também é. Oh. Antes de nascer, escolhido fui, declare aí, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, e agora
oportunidade de te adorar nessa tarde. Te louvamos porque o Senhor é bom e o Senhor nos permite e nos dá liberdade de estar na tua casa mais um dia. Nós te louvamos, nós te bendizemos, e ao Senhor o nosso melhor aplauso. A Ele o nosso aplauso. Glória a Deus, aplauda Jesus. Glória a esse Deus que nos tirou da escravidão, e agora a gente não tem medo mais, amém? Pode sentar, gente, glória a Deus. Mais uma vez, bem-vindos à Igreja Batista Getsemane, ao culto Jet Moving. Meu nome é Tiago, eu sou um dos pastores aqui do culto Jet Moving, e juntamente com a pastora Fabiana, o pastor Marco Túlio, a Ayala, o Juarez. Glória a Deus, obrigado, pastor. Abre aqui para mim, por favor, só para deixar aberto. E eu vou estar compartilhando a palavra com os irmãos hoje, nessa tarde. Amém? Você pode abrir a Bíblia em Hebreus 9. Nós vamos ler do verso 18 ao 22. Antes de dar a lei para os judeus, Deus ele fez uma aparição maravilhosa. Houve ali um trovão e começou uma tempestade de raios. O Monte Sinai, que era onde o povo estava, foi coberto por uma fumaça. E essa fumaça se espalhou por todo o céu como se fosse uma fornalha. A montanha inteira tremeu e houve um terremoto muito violento ali naquela montanha. E Deus ordenou que as pessoas se afastassem da montanha para que elas não morressem. Veja bem, esse era um Deus, é um Deus que ele estava prestes a se mostrar, se revelar para o seu povo, a se revelar para o povo da aliança, o povo que fez um pacto com ele. Como eu preguei aqui semana passada, eu preguei sobre o pacto de sangue, a aliança. E quem não assistiu essa mensagem, se quiser, pode entrar no Facebook do Jet Moving. Tem a mensagem também no Instagram, você pode acompanhar lá. Então, esse Deus que fez um pacto com o povo dele, agora ele iria se revelar para esse povo que tinha uma aliança com ele. E depois que eles conheceram esse Deus, eles aceitaram estar debaixo dessa aliança, mas eles ainda não conheciam pessoalmente esse Deus, eles conheciam de ouvir falar. Eles tinham um pacto com ele, mas ainda não conheciam de caminhar com ele. Então Deus disse assim: passou da hora de eu me manifestar para esse povo, deles conhecerem quem é o provedor dessa aliança pessoalmente. Então Deus revelou para o seu povo ali os 10 mandamentos. E Deus mandou mais outras leis que acompanham o povo, porque ele estava querendo dizer para aquele povo, através daquelas leis, através daqueles mandamentos, quem ele era. Através das leis e dos mandamentos, ele falava: esse aí que vocês estão vendo, através dessas leis sou eu, que sou um Deus santo. Esse é o meu caráter, era Deus falando através das suas leis. Esse é com quem vocês passaram a ter uma aliança agora. E daí em diante, Deus deu uma instrução para que fosse construído um tabernáculo. Deu a instrução para que houvesse uma ordenação sacerdotal ali. E assim se estabeleceria um sistema elaborado de sacrifícios. E é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, sobre o sacrifício. No livro de Êxodo, nós lemos que Moisés ele construiu um altar e ele ofereceu sacrifícios a Deus. E Moisés pegou o sangue de um animal que ele matou, ele borrifou sobre o altar, o sangue desse animal ele borrifou na direção do povo, e ele pegou esse sangue, também derramou sobre aquela tábua com os 10 mandamentos que Deus havia dado para ele, e ele pegou e falou assim: essa é a lei de Deus.
Como o autor diz em Hebreus 9, que nós vamos ler, que eu pedi para vocês abrirem, do verso 18 ao 22, ficou registrado dessa maneira. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Não havia perdão naquela época sem o derramamento de sangue, sem o sacrifício. Aqui a gente aprende que Deus deu a lei não como parte da aliança, que nós conversamos semana passada. Deus aqui, ele dá esse sacrifício, a lei de Deus aqui nesse caso, é uma forma dele se revelar para o homem. As leis, elas foram um cartão de visita de Deus. É como se Deus estivesse sendo é como se fosse um reflexo, um espelho de Deus ali, uma pintura de Deus para que o homem conhecesse a Deus através das leis. E assim, ao ver os 10 mandamentos, o homem conseguiria enxergar um pouquinho da santidade de Deus, através dessas leis, através dos 10 mandamentos. E Deus mostrava ali que nos aproximamos dele por sua graça. A gente iria aproximar dele através da sua graça e através das leis que ele havia deixado. Agora nós vamos entender essa história. No início, Deus criou um universo que ele era perfeito e ele era muito harmonioso. Tudo funcionava dentro da vontade perfeita de Deus. Mas o homem, ele escolheu se rebelar contra a vontade de Deus. O homem, ele resolveu não obedecer à voz de Deus, e isso trouxe um caos. Isso causou um caos, trouxe uma destruição à raça humana. E se a gente der uma olhada aí para fora, der uma olhada no que tem acontecido no mundo nos últimos tempos, a gente vai ver que isso se chama pecado. O que o mundo está sofrendo hoje é consequência do pecado. O pecado, ele está dentro de nós. Ele faz parte da natureza humana. Depois que Adão pecou, ele virou parte da natureza humana. Muita gente quer atribuir o pecado somente à ação demoníaca. Mas olha o que a Bíblia fala sobre o pecado. Em Marcos 7:20. O que sai do homem é o que o torna impuro. Olha Efésios 2, no verso 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores de ira. Olha Tiago 1,14, o que a Bíblia fala? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Nós nos tornamos pecadores por natureza a partir do momento que Adão e Eva escolheram pecar. A partir do momento que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, essa natureza nós herdamos. E Deus não causou aquele pecado a Adão e Eva. Não era a vontade de Deus que Adão e Eva caíssem, pecassem e desobedecessem, mas Deus permitiu que Adão e Eva escolhessem, exatamente porque Deus amava Adão e Eva, amava a sua criação ali. Deus sempre vai dar o livre-arbítrio para o homem, da mesma forma que Deus nunca vai nos obrigar a amá-lo. Deus sempre vai deixar que a gente faça nossas próprias escolhas. Mas Deus ordenou a Adão que não comesse. Ele deu o livre-arbítrio que se ele quisesse comer, mas advertiu Adão na hora e falou assim, mas se você pecar, aí você vai morrer. E em Gênesis 2,17, Deus falando com ele, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O castigo desse pecado foi a morte.
E como prova de pagamento, deveria haver um derramamento de sangue. E o sangue derramado ali seria a evidência de que uma vida foi dada como pagamento do castigo do que Adão havia cometido. Deus que ama a sua criação também é um Deus de justiça. E Ele tem que exercer a sua justiça. Ele nunca poderia deixar que aquilo ali ficasse impune. Deus sempre foi um Deus de ordem. Deus era um Deus de ordem. Deus continua sendo um Deus de ordem. E Deus vai continuar sendo para todo sempre um Deus de ordem. Deus tinha um plano através disso. A partir do momento que Ele falou com o homem do sacrifício, Ele passou a ter um plano. E esse plano nunca seria frustrado pela humanidade. Nunca. Quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas de figo, tentando encobrir o pecado, tentando esconder o pecado de Deus. E eles achavam que o seu pecado estava coberto. Foi então que Deus apareceu e viu o pecado deles, porque os olhos de Deus eram santos. Então, Deus teve que mostrar os seus planos para eles. Deus agora, Ele chegou para Adão e Eva pecadores, quando pecadores, e falou assim, olha, só vai existir uma maneira. Eu vou ter que matar um animal inocente, e vou ter que aceitar o sangue desse animal como substituição, como uma cobertura para o pecado de vocês. O pecado de vocês, a partir de agora, vai ser coberto pelo sacrifício desse animal inocente. Ele vai ser um substituto. Então, Deus matou o animal e mostrou para Adão e Eva. E eles nunca tinham visto uma morte. Nós já estamos acostumados com a morte, e mesmo assim é difícil ver a morte. Você pode imaginar o que Adão e Eva estavam vendo a primeira vez ali, com o sacrifício de um animal? Embora não esteja registrado na Bíblia, a gente pode, por um momento, imaginar uma conversa de Deus com Adão. Ele explicando para Adão e Eva o que estava acontecendo por causa do pecado deles. A gente pode imaginar Deus falando com Adão, Adão, você se lembra que eu te falei que o seu pecado iria gerar morte? É disso aqui que eu estou falando. Imagina Deus com um animal morto na mão e mostrando para Adão. E falando, horrível isso aqui, não é? Você gostou disso, Adão? Eu, como Deus, eu não gostei mais disso aqui do que você. Essas folhas que vocês estão usando não irão cobrir os seus pecados. Os meus olhos, que são santos, eles conseguem enxergar através dessas folhas. Mas eu vou deixar esse animal temporariamente cobrir os seus pecados. Foi então que Deus chegou, arrancou a pele desse animal e cobriu Adão e Eva. E dali em diante, Deus via a evidência de que o preço tinha sido pago pelo pecado. O sacrifício havia sido feito pelo pecado de Adão e Eva. E mais para frente, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Tiveram Caim e Abel. Caim era o mais velho, Abel o mais novo. Caim, ele foi ser fazendeiro e Abel foi ser pastor de ovelhas. Então, Adão começou a ensinar sobre o sacrifício que Deus havia ordenado, porque a gente já tinha se tornado pecador. Então, Adão teve que ensinar para eles. E em Gênesis 4, no verso 3 e 4, mostra Caim e Abel trazendo essa oferta. Eles já tinham aprendido. E fala assim no verso 3. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Deus aceitou a oferta de Abel ali, porque foi baseada no sacrifício de sangue de um animal inocente. O sangue era a evidência de que o castigo pelos pecados do homem havia sido pago. O sangue estava ali cobrindo o pecado do homem. Caim, pelo contrário, ele rejeitou a maneira que Deus havia proposto. Ele rejeitou os princípios de sacrifício que Deus havia proposto para o homem. E Caim provavelmente pode ter trazido a sua melhor oferta. Ele pode ter tirado a melhor colheita, a primeira que seja.
Mas quando Caim entregou a melhor, que para ele simbolizava a melhor, mesmo assim ele estava quebrando o que Deus havia ordenado, e ali, aquela oferta de Caim estava simbolizando simplesmente as suas obras. Nós, hoje em dia, a gente continua, às vezes, com a mesma mania de querer chegar e se aproximar de Deus pelas nossas obras. Deus não tem isso para a gente como povo de Deus, mas como Deus diz para Adão e Eva, as suas folhas não irão cobrir o seu corpo. Não é a folha, não é a sua atitude ali em tentar cobrir, é o que eu te mandei fazer. Mas Deus confirma essa condição de Caim em João 3,12, onde ele diz, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Posteriormente, Caim matou Abel. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. E qual foi a consequência dessa ira de Caim? Todos os descendentes de Caim viraram as costas para a aliança com Deus. Nenhum dos seus descendentes seguiram os caminhos de Deus, eles preferiram andar pelo caminho errado, preferiram virar as costas para Deus. Olha a consequência de uma atitude de um homem, o que isso vai refletir na sua descendência? Mas a aliança continuou, porque Deus ele é justo, e a aliança continuou, e ele deu mais um filho para Adão e Eva, e esse outro filho se chamava Sete. E os descendentes de Sete aceitaram esse sacrifício, aceitaram a maneira que Deus havia imposto. E Noé foi um dos descendentes de Sete. Em Gênesis diz que Noé era o único homem justo na face da terra. E logo após o dilúvio, Noé ofereceu um sacrifício onde Deus percebeu e agradou daquele sacrifício. E esse sacrifício levou Deus, olha que coisa, um sacrifício que levou a Deus a fazer uma aliança com o homem e falar, nunca mais eu vou destruir a humanidade por esses meios que eu destruí agora. Porque o sacrifício de Noé foi justo, foi agradável a Deus, por sua obediência. Então, a partir daí, Deus falou assim, agora eu vou estabelecer um sistema de sacrifícios. Deus pegou e falou, eu vou fazer um sistema de sacrifício para o homem poder seguir. Vamos organizar as coisas. Então, Deus estabeleceu esse sistema, e a palavra sacrifício no dicionário, ela dá a ideia de desistir de algo de valor. É como se a gente desse um presente. A palavra sacrifício no nosso dicionário. Mas a palavra sacrifício no hebreu, o nome dela é corban. Essa palavra se chama corban. E ela significa chegar perto, aproximar de Deus. Dessa forma, o adorador vai estar expressando o seu desejo de ficar perto de Deus, de ter comunhão com Deus. E assim, Deus ordenou que houvessem 5 maneiras de sacrifício, 5 sacrifícios, 5 pontos que o homem deveria seguir. E o primeiro é o sacrifício dos pecados. Nesse sacrifício, você apresenta a Deus esse tipo de sacrifício, essa oferta, porque você é um pecador, porque você reconhece a sua essência pecaminosa. Você sabe que você herdou a natureza pecaminosa, então você vai oferecer um sacrifício para Deus. E a oferta que você vai trazer para Deus ali, ela não pode ter manchas, nem defeitos e nem irregularidades. Enquanto você traz a sua oferta ao altar do tabernáculo, o sacerdote ele te espera e você coloca as mãos na cabeça do animal e o mata. E na hora que você o mata, o sacerdote recolhe o sangue e borrifa o sangue sobre as hastes do altar e derrama o restante do sangue sobre a base do altar. Nesse sacrifício, você começa a se identificar pessoalmente com o animal. Você sabe que aquele animal que você está levando para ser sacrificado está sendo morto por sua causa. Ele está sendo morto no seu lugar, pelo seu pecado. O sangue dele vai cobrir o seu pecado temporariamente. Mas você faz em obediência a Deus. Por ser uma oferta do pecado, o animal ali, ele devia ser sacrificado fora do campo. Ele tinha que ser sacrificado fora da presença de Deus, porque era uma oferta da natureza pecadora do homem. E o segundo sacrifício era o sacrifício da transgressão. Esse já remete para a sua caminhada com Deus. Você oferece por um pecado específico que você cometeu. Esse já é diferente. O primeiro era pela natureza humana. Você oferece o sacrifício porque você sabe que você é pecador. E esse segundo você já oferece porque você sabe que pecou por uma coisa específica. Você coloca suas mãos sobre o animal e você confessa o seu pecado em particular. Aí você fala assim, ô Yahvé, ô Deus,
eu pequei e eu fiz de forma perversa. Eu me rebelei contra o Senhor. Eu cometi adultério, eu cometi assassinato, eu cometi furto, maledicência, inveja. Eu falei mal do irmão. Era esse pecado, o pecado era confessado ali naquele momento do sacrifício. Era um pecado particular. Aí você falava para Deus, mas eu me volto arrependido e deixo este animal ser minha expiação. Confessar os pecados ali iria remover o peso da pessoa. Então, depois você deveria procurar quem você causou algum tipo de dano e restituiria esse dano para a pessoa que você causou dano. Você deveria arrumar as coisas. E agora que você já havia expressado um desejo de comunicação com Deus, através do sacrifício do pecado e através do sacrifício da transgressão, você oferece para Ele um terceiro sacrifício, que é o sacrifício do holocausto. Essa oferta, ela indicaria a sua prontidão para a comunhão com Deus. Essa oferta era uma oferta voluntária, mas mostraria se você queria realmente ter uma comunhão com Deus. E você poderia levar um touro, um cordeiro ou uma cabra. Mas se você não tivesse condição de ter um desses animais, aí você poderia levar uma rolinha ou uma pomba. Mas um dos requisitos também para esse tipo de sacrifício era que você teria que criar esse animal. Não poderia ser um animal selvagem. Tinha que ser um animal que você criou amor por ele. Ele é totalmente domesticado e criado por você. Ele também não poderia ter manchas, nem defeitos ou irregularidades. Se fosse um cordeiro, nesse tipo de sacrifício, você colocaria suas mãos sobre a cabeça dele e o sacrificaria ao lado norte do altar. Você iria para o lado norte do altar. E o sacerdote iria dissecar esse cordeiro depois, procurando por imperfeições. E se estivesse tudo perfeito nele, ele queimaria sobre o altar. O animal era oferecido como uma expressão da sua prontidão em se oferecer de forma inteira para Deus. E aí, nesse ponto, você já tinha se expressado o seu desejo de comunhão com Deus, através dos 2 primeiros sacrifícios do pecado e da transgressão. Você já tinha expressado a sua prontidão em comunhão com Deus, através da oferta do holocausto, e daí você agora oferece o sacrifício da ceia, como 4º tipo de sacrifício. E o sacrifício da ceia simbolizaria ali a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada com Deus, a sua comunhão com Deus. E essa era a única oferta sem sangue das 5. Mas ela era oferecida juntamente da do holocausto, da terceira. Nela se usava farinha especial misturada com óleo, e o sal era adicionado como um tempero e o incenso como um condimento. Poderia oferecer com farinha crua, bolo sem fermento ou biscoito assado, frito ou grelhado. Não poderia de forma alguma usar fermento ou mel. Porque o fermento simbolizava naquela época o pecado e o mel simbolizava os prazeres do pecado. Então você não podia usar. E como oferta da ceia, ela representava a sua caminhada com Deus, a sua força e a sua única glória, agora você passa para o 5º tipo de sacrifício, que seria o sacrifício da paz. Todos os outros 4 sacrifícios, eles iriam te conduzir para esse. Esse simboliza a finalização da união com Deus. Nesse, primeiro você foi lavado através dos outros sacrifícios para poder ter uma comunhão com Deus, e agora você irá celebrar essa comunhão com Deus. Você fez todo o sacrifício dos outros 4 e está muito feliz por ter conseguido chegar nesse ponto. E com expectativa você coloca sua mão sobre a cabeça do animal e o mata. E o sacerdote pega o sangue e borrifa o sangue desse animal ao redor do altar. Ele é oferecido o peito desse animal e o ombro direito, porque o peito representa o coração e o ombro direito vai representar a força do homem que está fazendo esse sacrifício. E o sacerdote coloca as mãos dele sobre a sua, quando você está oferecendo o peito e o ombro, e começa a mover na direção para cima, para baixo, para o lado, para cima, formando o número 7. Junto do sacrifício você traz bolos, bolachas com óleo e pães asmos. E esse é um tempo de muita alegria, porque você está finalizando os 5 sacrifícios que Deus havia ordenado.
E a sua família está ali junto de você no tabernáculo, seus amigos, estão todos celebrando a sua união com Deus. Só que isso tudo era tudo simbólico. Isso tudo não passava de um momento. Porque o homem continuaria sendo pecador, o homem continuaria tendo a natureza pecaminosa, e o homem deveria continuamente ir trazendo sacrifícios. O homem deveria oferecer sacrifícios continuamente a Deus, porque ele não perderia a sua natureza pecaminosa. Ele nunca alcançaria a justiça de Deus. O sangue de bois e cabras ali, de qualquer animal, só iria cobrir o pecado do homem. Só essa era a finalidade, para que você se aproximasse de Deus, para que Deus não enxergasse o seu pecado. Esse sangue nunca te faria justo. E aí em Hebreus 10:1, o autor fala: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Mas Deus sabia como aproximar o homem dele. Deus sabia como nos aproximar dele. E tudo isso, todos esses pontos do sacrifício que eu acabei de falar, eles somente apontariam para um tipo de sacrifício. Para um sacrifício que seria perfeito, um sacrifício que seria de uma vez por todas, para um sacrifício que iria lavar os nossos pecados. E esse sacrifício era o sacrifício de Jesus Cristo. Olha para você ver, eu vou falar dos 5 pontos que eu acabei de falar, mas mostrando Jesus. Jesus foi o sacrifício do pecado. Jesus apresenta um sacrifício perfeito, sem manchas, sem defeitos. Esse sacrifício que Jesus ofereceu por nós, ele foi para nos reconciliar com Deus. O sangue nas hastes do altar, antes, eles vislumbram o sangue de Jesus sendo derramado na cruz. O sangue derramado no pé do altar, ele simboliza todo o sangue de Jesus sendo derramado aos pés da cruz. Jesus levou nossos pecados e concretizou a oferta do pecado além do portão do templo. Jesus, ele estava na cidade de Jerusalém, e ele foi para um lugar fora da cidade de Jerusalém que se chamava Calvário. Jesus levou a nossa natureza pecaminosa quando ele se tornou pecado por nós. E se a gente fosse entrar na história da aliança, Jesus trocou de lugar com nós, ele se tornou pecado por nós. E a gente pode passar a ver o segundo ponto, o segundo sacrifício que Jesus fez por nós, que é o sacrifício da transgressão. Jesus morreu não só porque nós somos pecadores, mas ele morreu também pelo pecado que eu cometo dia após dia, pelo pecado que vocês cometem dia após dia, pelo pecado que vocês ainda vão cometer, e Jesus já morreu por ele. 2 Coríntios 5,19 fala que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós continuamos pecando, mas Jesus vai continuar sendo a nossa oferta da transgressão. Quando a gente peca agora, o Espírito Santo, ele está para nos convencer daquele pecado. E em 1 João 1,19, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e ele vai nos purificar todo o tempo de nossas injustiças. É todo o tempo, ele vai. Ele não fala que ele só te perdoou, só te purificou. Ele vai te purificar, ele vai te purificar. Jesus voluntariamente, mais uma vez, ele deixa o seu lar, e ele se torna o sacrifício do holocausto, que é o terceiro sacrifício. Como um animal foi morto no terceiro sacrifício ao lado norte do altar, Jesus foi crucificado ao lado norte de Jerusalém. Calvário fica a norte de Jerusalém. Na oferta do holocausto, o animal era inteiramente sacrificado. E Jesus disse em João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar completamente, concluir a sua obra.
Jesus não tinha outra vontade senão concluir a obra dele, porque ele sabia que ele era o sacrifício perfeito para nossas vidas. Como nós devemos aprender quando Jesus fala que completamente ele iria realizar as obras? Ele estava querendo me mostrar ali naquele momento que completamente ele iria dirigir a minha vida, que completamente ele seria o meu guia, ele seria meu Senhor, meu guardador, meu Salvador. A salvação estava nele. Eu vou ser salvo por inteiro. Eu vou ter esse corpo restituído na glória. A gente tem que dar espaço para que Deus seja completo na nossa vida. Ele veio se doar por inteiro. Então Jesus disse em João 12, 24: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Jesus falava da sua morte ali, da sua ressurreição. E ali ele se tornava perfeitamente o quarto sacrifício, que é o sacrifício da ceia. E essa oferta agora simboliza a nossa caminhada, a nossa comunhão com Deus. Jesus nos ensina com a comunhão com Deus, quando ele diz em João 8, 29, que sempre faz as coisas que agradam a Deus. Jesus fazia tudo para agradar a Deus. Nós devemos aprender com Jesus Cristo sempre. Tudo que a gente fizer tem que ser para agradar a Deus. Na Bíblia o fermento representa o pecado, como eu disse para vocês. O mel usado com fermento, ele representa os prazeres desse pecado. E Jesus, ele era a perfeita oferta da ceia ali, não havia pecado nele. Então a Bíblia, ela cita Jesus com o óleo, porque o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Você nunca vai ver a Bíblia citando Jesus com fermento ou mel. O mel foi derramado sobre a cabeça de Jesus? Não. O óleo foi derramado sobre a cabeça de Jesus como símbolo do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo, assim era o óleo derramado na farinha. Quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. Então Deus disse lá em Mateus 3,17, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E por último, Jesus foi o nosso sacrifício de paz. Quando Jesus nasceu, todo o céu louvou a Deus, glorificou a Deus, e eles diziam assim, em Lucas 2,14, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quem era o favor de Deus aqui nesse momento? O favor de Deus estava sendo concedido para os que aceitam e para os que não aceitam. Mesmo quem não aceitasse ali, Deus estava concedendo o favor dele. Essa é a oferta que a gente estava procurando. Essa é a oferta que nós vislumbramos por toda a eternidade. E aqui a gente recebe uma parcela dessa oferta. A natureza divina vem ficar dentro da gente. E na oferta da paz, que a gente pegava o peito e o ombro e fazia o símbolo 7, isso vai vislumbrar a cruz também. Isso aponta para a cruz. E Jesus disse em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Jesus deu a si mesmo, Ele foi o sacrifício perfeito. O sangue de Jesus, Ele fez muito mais do que cobrir o nosso pecado, como acontecia lá. O sangue de Jesus, Ele veio com uma finalidade maravilhosa para o ser humano. O sangue de Jesus veio agora, Ele não passou a cobrir e tampar temporariamente os nossos pecados. O sangue não vai cobrir, eu não vou precisar de ficar fazendo sacrifício, porque o sangue não está cobrindo o meu pecado. O sangue de Jesus veio agora e passou a lavar o meu pecado. Ele passou a levar embora o meu pecado, passou a levar o seu pecado embora. Ele vai levar os seus próximos pecados embora, mas você vai ter que confessar. Olha que interessante, 3/5 dos 5 sacrifícios que eu falei, ou seja, 60%, 3 desses 5 sacrifícios, eles eram associados ao louvor e adoração a Deus. Ele não associou a maior parte das ofertas ao pecado, porque é isso que Ele quer de nós como povo de Deus hoje.
Deus não quer que a gente fique pecando e sacrificando, pecando e pedindo perdão. Ele quer que a gente ofereça louvor, quer que a gente ofereça adoração a Ele. Olha Hebreus 10, do verso 10 ao 17, vamos ler rapidamente. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: essa é a minha aliança que farei com eles, com vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei de sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Deus está te chamando para fazer um sacrifício perfeito, para participar desse sacrifício perfeito que foi Jesus, para que Ele não se lembre dos seus pecados. Que sacrifício é esse que eu tenho que fazer na minha vida? Que Jesus não vá se lembrar da minha natureza pecaminosa. Que tipo de sacrifício é esse que foi proposto? É um contrato unilateral. O benefício é só meu. Toda a humanidade agora passa a ter direito de entrar nessa aliança, passa a ter direito de participar desse sacrifício com Cristo, com Deus, com Jesus. Mas como eu disse, você vai ter que aceitar. Em João 3,16 fala que porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas você precisa crer nesse Jesus. Eu quero pedir que a igreja se coloque de pé, para a gente poder orar. Vou pedir a pastora Fabiana para fazer a oração. E nesse momento, eu vou te convidar a vir à frente, você que ainda não aceitou Jesus Cristo. Você que ainda não conhece Jesus, você que ainda não entende o sacrifício de Jesus, não entendia, porque a partir de agora você vai entender. E você vai querer participar dessa aliança com esse Deus. A partir do momento que eu entendi o que o sacrifício de Jesus Cristo foi para a minha vida, foi a hora que eu passei a pecar menos. Foi a hora que o Espírito Santo entrou em mim e começou a me convencer dos pecados. Eu comecei a me afastar dos pecados. A minha vida começou a caminhar. Eu comecei a ser liberto de vícios. A minha mente começou a ser mudada. Olha que benefício unilateral. Glória a Deus. Venha à frente se você quiser reconciliar com Cristo. Se você quiser se reconciliar com Deus, você vem à frente. Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Obrigada, Senhor, por este privilégio, Senhor. Fazemos parte de um reino em que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, receba
este rapaz agora em teu reino, Senhor. Escreva o nome dele no teu livro. E a partir de hoje, ele é teu filho. O Senhor vai guiar os caminhos dele, Senhor. O Espírito Santo conduzirá. Ele não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda, mas os olhos dele estarão no Senhor. E o céu se alegra por mais uma vida salva, liberta das correntes, das prisões. Aquele sacrifício no Calvário valeu a pena, para que nós pudéssemos ser luz nesse mundo. Somos luz. Eu gostaria que você repetisse comigo. Qual é seu nome? Cleiton. Lei, repete comigo. Senhor Jesus. Igreja, vamos repetir para confirmar também, amém? Senhor Jesus, eu entrego hoje a minha vida ao Senhor. Me conduz, me leva onde os teus passos quiserem que eu vá. Que a tua vontade seja a minha vontade. E de hoje em diante, a minha vida é sua. Eu creio que o Senhor morreu por mim, ressuscitou no terceiro dia e está lá no céu, vivo. E eu entrego todos os meus caminhos em tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Pela sua palavra, por esse momento. Já passamos do horário hoje, 4 minutos também. Então eu quero fazer uma oração para que a gente seja despedidos. Obrigado pela presença. Que Deus abençoe a volta de cada um agora. Deus Pai, te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui te adorando, de te prestar esse culto, Deus. Te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu. Eu te agradeço pela palavra que o Senhor botou no meu coração, Pai. Continue falando conosco, Pai. Continue trazendo vidas, ó Pai, sedentas do seu amor, sedentas da sua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, prontos para acompanhar cada um, para estar junto dos seus filhos, Deus. Leva-nos em paz, em suas mãos. Em Efésios 6, eu amo esses versículos, ele fala, Efésios 6, 23 e 24. Diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos vocês que amam a Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor incorruptível. Vão em paz em nome de Jesus. Amém. Seus inimigos cairão.